Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos, neste momento, fechar nossos olhos, acalmar nossa mente, nossos pensamentos. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, à espiritualidade maior, aos nossos amigos espíritos benfeitores. Vamos agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade, estarmos todos aqui reunidos em busca de cura, de conhecimento, de aprimoramento moral. Que nessa noite de hoje possamos canalizar sentimentos de amor, de alegria, de paz, de esperança, de fé, coragem, e que possamos eliminar todos os sentimentos de tristeza, mágoa, ansiedade, tristeza, depressão. Que esse imenso amor de Jesus possa envolver todos os corações dessa noite, encarnados e desencarnados. Que esse imenso amor de Jesus possa adentrar todos os vossos lares, todos os locais de trabalho, empresas, comércio, casas de orações, hospitais. Que esse imenso amor de Jesus envolva a todos os necessitados, a todas as almas aflitas. Que esse amor também possa nos envolver todos os dias. Que nessa noite de hoje, nosso irmão Bruno possa receber do seu mentor todo o auxílio necessário. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas nos livrais de todo mal, que assim seja. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine em mais essa noite. Que esse momento de conversa, de reflexão sobre o Evangelho de Jesus possa ser um momento bastante proveitoso para todos nós, né? Que possamos interiorizar as reflexões que tivermos aqui para utilizarmos realmente no nosso dia a dia, buscando nos transformar em pessoas melhores, né? Sermos pessoas mais felizes conosco mesmo. E o tema que nós vamos conversar hoje é, na verdade, um roteiro para tudo isso, né? Para a gente ser feliz, para nós estarmos felizes, para sermos pessoas melhores, que é uma das parábolas mais bonitas, mais simples e até mais diretas, né, que Jesus contou para a gente. Jesus era um pedagogo por excelência. Talvez o maior, talvez não, com toda certeza, o maior e melhor pedagogo que nós já tivemos ao longo da nossa história. Porque ele ensinava da forma mais eficiente que existe, que é através do exemplo, né? Quantos de nós aí utilizamos de palavras para educar, mas fazemos muitas vezes o contrário daquilo que nós orientamos. Mas Jesus não. Ele era assertivo. O que ele falava, ele fazia. Mas além do exemplo, ele utilizava de um outro instrumento, que era um instrumento bastante didático para o aprendizado do povo naquela época, e ainda hoje, né, que são as parábolas. Parábolas eram histórias que Jesus contava, que tinham sempre um conteúdo moral, um ensinamento, né, mais ou menos parecido com as fábulas, mas nas fábulas os personagens são os animais, né, que trazem com a sua história ali algum ensinamento de conteúdo moral para a gente. No caso das parábolas, os personagens eram pessoas, e Jesus fazia questão de colocar pessoas, situações, costumes, objetos que eram comuns e que faziam parte da vivência daquele povo, naquele momento, né? Então nós vamos ver em muitas passagens do Evangelho, em muitas parábolas que Jesus contou, Jesus se referindo ao pescador, ao agricultor, né, a utensílios comuns daquela época, né, a situações que também eram comuns e que talvez hoje a gente leia com um pouco de estranheza porque já não fazem mais do nosso contexto.
E muitas vezes a gente acaba se perdendo na leitura dessas parábolas e não conseguindo, por conta da superficialidade mesmo do nosso estudo, extrair todo o conteúdo moral que aquela mensagem, que aquelas palavras de Jesus trazem para a gente. Então, hoje, nós vamos fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda sobre a parábola do bom samaritano. Mas antes da gente entrar a fundo nessa parábola e analisar os versículos, né, que fazem parte dela, eu vou contar ela resumidamente para vocês, né, para todo mundo ter uma ideia geral do que é a parábola, porque às vezes tem alguém que não conhece, né, e depois a gente vai estudando aos pouquinhos, aí, absorvendo as mensagens e as reflexões sobre a ótica espírita. Basicamente, a parábola conta, né, que um certo sacerdote, um doutor da lei, chegou até Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para possuir a vida eterna. E Jesus então pergunta para ele, o que é que está escrito na lei? E o doutor da lei responde, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então responde para ele, disse bem, faze isso e viverás. E aí, o sacerdote, né, mesmo sabendo a resposta para a pergunta que ele mesmo fez, faz uma outra pergunta para Jesus. Quem é o meu próximo? Já que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E resumidamente ele vai dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó e nessa caminhada, nessa descida, ele foi atacado, assaltado por ladrões que o deixaram à beira da morte. E enquanto aquele homem estava caído, ali no meio do caminho, duas pessoas passaram, um levita e um sacerdote. Os dois viram aquele homem caído e mesmo assim passaram adiante, não pararam para ajudar. Mas um samaritano que passava por lá, vendo aquele homem caído, se encheu de misericórdia e auxiliou aquele homem. Curou as feridas dele e levou ele para um lugar onde ele pudesse ser cuidado, né, com maior atenção. E aí termina a parábola com Jesus dizendo, quem é o próximo, né, daquele que estava caído? E o próprio sacerdote dá novamente a resposta, que era aquela pessoa que havia sido misericordiosa para com o homem que estava enfermo, que estava machucado. Basicamente é essa a nossa parábola. E aí, né, tem obviamente uma clareza no ensinamento que ela quer passar, nos mostrando talvez o maior exemplo que nós temos e mais claro de caridade, de amor ao próximo, né, do que é esse próximo e de como nós devemos agir para com o nosso próximo. Mas nós vamos ver que essa parábola, ela traz uma série de outras reflexões para a gente trazer esse conteúdo para a nossa própria vida. Né? Então, vou pedir a licença a vocês para a gente ir trabalhando ela bem devagarzinho e interpretando ela aos poucos, para a gente não perder toda a grandeza que Jesus trazia nas suas palavras. Começa dizendo, então, a passagem, né, antes de iniciar a parábola propriamente dita. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Os doutores da lei, né, eram pessoas que conheciam muito bem os ensinamentos de Moisés, que conheciam muito bem as leis de Deus, eram estudiosos, eram os fariseus, eram os sacerdotes, homens que conheciam a lei e que, portanto, tinham muita inteligência. Em várias passagens do Evangelho, nós vamos encontrar esses doutores da lei fazendo o quê? Testando Jesus. Porque eles não acreditavam na natureza divina de Jesus. Não entendiam ele como um governador espiritual do nosso planeta, como um espírito puro, né, que era o exemplo para nós seguirmos. Então eles queriam a todo momento fazer Jesus se contradizer, testar o conhecimento de Jesus, testar a sabedoria de Jesus, colocar ele numa situação em que muitas vezes ele poderia até ser incriminado, né? Então o tempo todo esses doutores da lei, esses conhecedores da lei, estavam lá tentando Jesus. E aí ele fez essa pergunta então para Jesus, como que ele poderia alcançar a vida eterna?
Disse-lhe então Jesus: que é que está escrito na lei? Como lês tu? Qual a melhor forma de responder se não com uma pergunta, né? Há um tempo atrás tinha uma propaganda na televisão que dizia: o que é mais importante, a pergunta ou a resposta? Talvez a gente não tenha a resposta para essa pergunta, né? Mas a pergunta, ela sempre vai levar a gente a pensar sobre o assunto, podendo a gente chegar ou não numa determinada resposta. Então, através dessa pergunta, Jesus fez esse doutor da lei trazer aquele questionamento para dentro de si, para que ele mesmo pudesse refletir sobre o assunto. Ele mesmo, com o conhecimento que ele tinha, pudesse chegar numa conclusão. E Jesus realmente conhecia aquele indivíduo. Ele sabia que se tratava de um doutor da lei, né? Sabia que era um homem que tinha muito conhecimento, porque Jesus conhece o íntimo de cada um de nós. Ele sabe o nosso histórico espiritual, a bagagem que nós trazemos. Ele conhece as nossas intenções, os nossos sentimentos. E ele sabia a condição daquele homem que o interrogava. Era um homem muito inteligente, porém muito vazio na vivência daquilo que ele sabia. E aí, Jesus foi tão inteligente, tão sábio nessa pergunta, que primeiro ele diz: o que é que está escrito na lei? O que está escrito, gente, é o que está escrito, né? Não tem como mudar, é a palavra que está ali. Agora, como lês tu? Cada um de nós pode ler a mesma coisa escrita de uma forma diferente. Fazer uma leitura, uma interpretação diferente daquilo que está escrito. E isso é o que nós mais vemos nas religiões, né? Interpretações diferentes. E esse questionamento de Jesus, ele é tão sério que nós vemos que ao longo da nossa história e ainda hoje, muito do que está escrito no Antigo Testamento, sobretudo, tem uma interpretação dúbia. Se levar ao pé da letra, né, justificaria aí até uma ação, uma transgressão da lei de Deus, machucando o nosso próximo, né, ferindo o nosso próximo, perseguindo minorias. E é assim que muitas pessoas ainda hoje distorcem aquilo que está na Bíblia a benefício próprio e acha justificativa no que está escrito, porque aquela é a leitura que a pessoa está fazendo. Mas nós, espíritas, somos chamados a ter a fé raciocinada, a ler, a interpretar, a analisar com bastante critério aquilo que nós lemos e, sobretudo, sempre comparando o conteúdo daquela mensagem com o maior exemplo que nós temos, que é Jesus. Então, se em algum momento na Bíblia a gente encontrar, né, alguma situação em que fale que a gente deva ter um preconceito sobre uma ou outra coisa, sobre aquele grupo de pessoas, vamos pensar como era a conduta de Jesus. É condizente com o que Jesus nos ensinava? Se a postura dele, se a mensagem dele era uma mensagem de fraternidade, de união, de amor ao próximo, né? Então é muito importante que a nossa leitura sobre tudo que nós lemos seja baseada no Cristo, que é o roteiro mais infalível, né, para a gente crescer e para a gente evoluir. Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Para vocês terem ideia, esse doutor da lei, ele tinha tanto conhecimento da lei, que ele foi lá no Antigo Testamento e juntou duas respostas em duas passagens diferentes, uma registrada em Deuteronômios e a outra registrada em Levítico, para fazer uma resposta completinha que condizia justamente com aquilo que Jesus propunha. Amar a Deus sobre todas as coisas, que estava lá em Deuteronômios, e amar ao próximo como a ti mesmo, em Levítico. Então ele dá uma resposta muito assertiva, muito sensata, e que mostra o conhecimento intelectual que ele tinha. E aí Jesus vai responder para ele: respondeste bem, faze isso
e viverás. Porque ele sabia que era um homem de muita inteligência, que conhecia muito bem a lei, mas que não fazia nada daquilo que ele conhecia. E nós? Qual o conhecimento que nós temos da lei? Será que nós agimos de acordo com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós já sabemos? Será que ao sair daqui, aprendendo sobre o amor ao próximo, nós vamos chegar na rua e esquecer do nosso próximo? Esquecer quem é o nosso próximo? Esquecer o nosso compromisso enquanto cristãos de honrar o que o nosso mestre nos ensinou? E aí, ele muito esperto, querendo sair pela tangente, talvez até envergonhado por perceber que Jesus conhecia a sua essência, que era um homem sabedor, que não praticava, que não fazia aquilo que falava, ele quis se justificar e perguntou para Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus então vai explicar para ele através da parábola quem que é o próximo dele. E respondendo disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e o espancaram e se retiraram, deixando-o meio morto. Primeiro nós vamos analisar quem que é esse homem. Como nós podemos interpretar esse homem? Jesus fala simplesmente que é um homem. Um homem pode ser qualquer pessoa. Não importa a religião, não importa a etnia, não importa o time de futebol, não importa nada, pode ser qualquer um de nós. E nós, em determinado momento da vida, podemos ser esse homem que cai, que fica ferido, que fica à beira da morte do ponto de vista espiritual e moral, precisando de ajuda. Como também em determinados momentos a gente pode ser a pessoa que vai socorrer, ou passar direto. Mas vamos analisar essa descida, porque esse homem estava em descida. E quando a gente pensa no contexto geográfico da cidade de Jerusalém, de Jericó, porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, gente, é conhecida como uma cidade santa, a cidade santa para os católicos, para os judeus. Então ela simboliza essa espiritualidade superior, esse contato com Deus. E Jerusalém está localizada a mais de 800 metros acima do nível do mar. Já Jericó é uma cidadezinha que está lá perto do Mar Morto, tá? Ali no nosso mapa. Ela está localizada a 240 metros abaixo do nível do mar. Então realmente é uma descida do ponto de vista geográfico. Mas trazendo para o ponto de vista espiritual, como que nós podemos enxergar essa descida? Será que nós, na nossa vida enquanto espíritos, em determinados momentos também não descemos o nosso pensamento, a nossa vibração para uma sintonia mais baixa? Cultivando dentro de nós esses salteadores, esses assaltantes, que são os vícios, que são as imperfeições, o orgulho, o egoísmo, a inveja, a raiva, o rancor. E caímos moralmente, caímos espiritualmente. E nessa queda, nós vamos nos machucando intimamente, machucando nossa alma, machucando o nosso perispírito, com aquilo que nós mesmos cultivamos por causa da nossa falta de vigilância, dos nossos erros, da nossa ignorância, dos nossos equívocos. E nesse processo, muitas vezes, nós abrimos sintonia para que espíritos que estão na mesma condição de queda espiritual se juntem conosco. Espíritos encarnados, pessoas que estão naquela mesma vibração pessimista, naquela vibração adoecida, quanto também os espíritos desencarnados, que estão querendo, às vezes, ou que estão sofrendo como nós, ou que estão querendo que a gente sofra. Mas muitas vezes a gente toma o espírito desencarnado como nosso inimigo, nosso obsessor, mas às vezes a gente que está obsediando eles, envolvendo eles nas nossas vibrações desequilibradas, perturbadas, por conta desses assaltantes, desses salteadores que nós cultivamos dentro do nosso coração. E ocasionalmente descia aí por esse mesmo caminho um certo sacerdote,
e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Tanto o sacerdote quanto o levita representavam bem aquele doutor da lei. Eram homens de conhecimento, de inteligência muito grande, conheciam as leis de Deus, estudavam, o Torá, e mesmo sabendo o que deveriam fazer e vendo a condição daquele indivíduo, que naquele momento precisava de ajuda, passaram direto. Não fizeram nada para poder ajudar. E quantas vezes nós agimos como esse levita, como esse sacerdote, que vendo o outro em dificuldade, a gente não consegue abdicar do nosso tempo, dos nossos propósitos, e a gente deixa para lá. Perde a oportunidade de ser útil. Perde a oportunidade de fazer o bem, porque a gente não é capaz de sair da nossa zona de conforto. Porque vai exigir muito da gente parar um segundinho e ouvir a pessoa que está em dificuldade, que está precisando às vezes só de um conselho, ou que está passando por uma dificuldade moral. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Os samaritanos eram um grupo de pessoas que eram odiados pelos judeus. E esse ódio, essa animosidade era recíproca. Um não gostava do outro. Eram dois grupos descendentes aí das 12 tribos de Davi que não concordavam, não tinham um entendimento comum sobre as escrituras e se divergiam. E um grupo ficava em rixa com o outro. Então pensem bem, Jesus estava falando com um judeu. E ele coloca na posição daquele que ajuda, que para ajudar, o inimigo do judeu, que era o sacerdote. Que era o samaritano, perdão. Então esse samaritano, ele ia de viagem. Ao contrário aqui do levita e do sacerdote, que fala que descia pelo mesmo caminho, a mensagem deixa claro que o samaritano não descia vibratoriamente. Continuava na Jerusalém dos pensamentos elevados, vamos dizer assim. E ele chegou ao pé daquele indivíduo. O que significa chegar ao pé? É colocar-se à disposição, é sair da zona de conforto, é olhar para aquele indivíduo com misericórdia e entender que ele está precisando de ajuda, de socorro, e é imediato. Se colocar ao pé é realmente se colocar no lugar daquela pessoa sem a gente descer moralmente e espiritualmente. A gente se colocar como igual, ciente de que em algum momento a gente pode ser aquele homem caído. E ele então moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, e esse aproximar é muito mais do que um aproximar físico. É um aproximar de sentimento. A gente aproxima do outro quando a gente tem compaixão e quando a gente tem humildade. Aí essa aproximação se consolida. Porque muitas vezes a gente quer ajudar o outro, mas a gente gera tanto constrangimento por se colocar numa condição de superioridade em relação àquele que está em dificuldade, que o outro é uma ajuda assim, que era melhor não ter sido dada. Porque é quase uma agressão, muitas vezes, da forma como a gente se porta. Então, quando nós temos misericórdia, quando nós somos humildes, a gente não causa constrangimento, a gente causa simpatia, por conta da nossa empatia. Então, essa é a aproximação que a gente deve buscar. Ele atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Eu grifei esses dois elementos aí, porque azeite e vinho aparecem em muitas passagens de Jesus. O azeite é o combustível da fé. Na passagem das virgens e prudentes, que saíram para encontrar com o noivo que ia se casar, elas não colocaram azeite dentro das suas lamparinas e o fogo apagou, ficaram sem luz. E quando nós não colocamos fé na nossa lamparina, na nossa vida, a gente desanima, a gente não cresce, a gente não tem vontade de avançar. O vinho, o vinho tem um outro significado. O vinho simboliza a espiritualidade. Como que a gente desenvolve a espiritualidade?
através do autoconhecimento, através da reforma íntima. A gente se eleva espiritualmente. Então, como que a gente cura as feridas que nós temos dentro de nós? Através da fé e através da reforma íntima. Quando a gente tem esperança de sair daquela situação difícil em que a gente se encontra, e quando a gente se dispõe a sair de fato, né, através da nossa renovação de atitudes, de comportamento, de pensamentos, a gente começa a cicatrizar essas feridas que a gente tem na alma. A gente vai se curando. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele tirou aquele indivíduo da zona de perigo, porque às vezes a gente ajuda, mas aquele indivíduo continua na mesma situação de fragilidade que estava antes. Demos um pão, mas ele tem meios de se prover? Ele vai ficar com fome de novo? Né? Então olha o cuidado que ele teve. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Não bastasse isso, ele ainda cuidou, deixou aos cuidados de alguém e prometeu que retornaria caso houvesse qualquer gasto a mais para ajudar, para que aquele indivíduo ele se restabelecesse e tivesse condições de caminhar por conta própria. Até onde nós vamos com as nossas ajudas? Com aquilo de bom que nós dispomos a fazer pelo nosso próximo? Será que a nossa ajuda é só imediata? É só o curar a ferida? Ou a gente se dispõe a acompanhar aquele indivíduo que está em problema? Tirando ele da zona de perigo e vendo ele se restabelecer para ele não mais precisar de ajuda. Pensemos até onde o nosso amor ele é capaz de nos levar. Se a nossa caridade, o nosso auxílio fica no comecinho, é um sinal que a gente ainda precisa se esforçar mais, né, para agir conforme Jesus agia. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. E o doutor da lei então respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Notem que era um homem tão orgulhoso que ele não ousou nem falar o nome do samaritano. Mas ele sabia a resposta. O próximo era o homem que teve misericórdia para com aquela pessoa que estava caída. A gente não nasce próximo do outro. A gente se torna próximo do outro. Quando é que a gente se torna próximo do outro? Quando a gente tem um olhar de misericórdia, de compaixão, quando a gente é capaz de enxergar o outro como um irmão e trabalhar o sentimento que a gente tem, que é um amor talvez ainda muito embrutecido, nesse amor mais puro, que era o que Jesus demonstrava. Né? Às vezes a gente pensa o amor como uma coisa muito distante, mas amar é querer bem, é desejar o bem para o próximo, o bem que a gente gostaria que fizessem conosco. Né? Mais do que desejar, é correr atrás para que o outro se sinta bem, é sair da nossa zona de conforto. Então nós nos tornamos próximos das pessoas. E quem nós estamos nos tornando próximos? Será que é só a nossa família? Será que é só quem faz parte, né, do nosso sangue? Será que nós conseguimos olhar com amor, com compaixão, com empatia, para com aquelas pessoas que pensam diferente de mim, que convivem comigo no dia a dia, aquelas pessoas que estão em queda, porque a gente foge das pessoas que estão nesse momento de queda. Quem que está em queda? A queda ela pode ser uma doença física, né? Mas é sobretudo as nossas dificuldades e as nossas limitações morais. Os nossos desafios e imperfeições que a gente precisa vencer. E todos nós temos. Então por que nós vamos nos afastar da pessoa que é difícil? Se ela é o irmão que está caído na beira da estrada e que a gente precisa trabalhar a paciência, trabalhar o perdão, trabalhar a compaixão. Jesus então encerra essa passagem dizendo: vai e faze da mesma maneira.
E essa é a mensagem que fica para nós no final. Discípulos que nós ainda somos, vamos sair daqui e fazer da mesma maneira que o nosso mestre nos ensinou. Ainda teremos dificuldades, teremos desafios? Teremos, porque nós somos muito imperfeitos ainda. Mas o importante é que todo dia a gente se lembre daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente ouve e se esforce para ser melhor do que ontem. Que Jesus possa nos abençoar nesse propósito. Obrigado pela paciência de vocês, né? Que todos nós tenhamos uma boa noite, uma boa semana. E antes de nós encerrarmos, nós vamos fazer um sorteio de alguns livros. Tá? No papelzinho que vocês receberam aí tem um número. Nós vamos falar esse número e a pessoa pode se dirigir aqui à frente para pegar o livro. E depois nós vamos ter os trabalhos de passe, né? Então nós pedimos que todos fiquem calmos, tranquilos, serenos, para poderem receber melhor essas energias do passe. Então, o primeiro livro, número 46. Número 51. Número 24. Número 9. Número 95. Vamos manter o silêncio agora. Agradecer por este momento, por esse lindo aprendizado. Que possamos voltar para os nossos lares muito melhor do que aqui chegamos, abastecidos de fé, de amor, de coragem, de esperança, de compaixão, de irmandade. Que amanhã possamos acordar com essa fé, com esse combustível de sabedoria dentro, bem forte de nós. Que assim seja.